Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. A história da igreja no Antigo e Novo Testamento, ou seja, não só os 2000 anos em que a igreja neotestamentária está vivendo, mas até antes mesmo, e bem antes, tudo isso nos mostra que o homem está sempre propenso a falhar na sua religiosidade. E o Senhor está sempre nos trazendo de volta. Caso contrário, não trataríamos a reforma protestante como exatamente uma intervenção de Deus para trazer de volta outra vez, porque não foi a primeira, a igreja para os caminhos do Senhor. E me refiro, obviamente, à igreja visível, aquela que está aqui na terra, aquela que está vivendo o seu curso dia a dia. E o Senhor Jesus fez isso na sua época. O Senhor Jesus está trazendo de volta a igreja por causa dessa tendência a se perder em suas próprias formas de ver a vida, das suas próprias leis construídas pelos seus próprios líderes, pela tendência à aparência. E no capítulo 6 de Mateus, versículo 2 a 8, diz assim: Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. A tendência à religião da aparência, ela vai se repetindo de tempo em tempo. Nós podemos ver isso quando o Senhor Jesus perguntou à multidão: que saístes para ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Ou seja, falando de João Batista, perguntou à multidão: vocês estavam esperando o quê? Um homem bem vestido? Eles estão nos palácios. E aqueles que estavam nos palácios não eram homens de Deus. Portanto, o povo procura a aparência. É uma tendência normal do homem. Em Marcos 13, quando os discípulos e o Senhor Jesus estão ali perto do templo, acontece de os discípulos ficarem admirados, apreciando a beleza do templo de Jerusalém. E dizes que ao sair Jesus do templo, disse-lhes um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vê estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Observe o contraste da forma como Jesus vê a vida religiosa ou o relacionamento com Deus e a forma como as pessoas viam. Até mesmo em Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus critica porque os líderes religiosos da época, eles praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Então, há uma tendência a essa religião da aparência. E nós estamos vivendo isso, talvez mais do que nunca, porque, inclusive, vivemos numa época da vaidade, o culto ao corpo, e as pessoas estão cultivando o tempo inteiro a aparência, status, é sempre algo para mostrar para os outros. E o interessante é que o Senhor Jesus que está corrigindo isso nessa sua geração. Ele está corrigindo. Vocês criaram uma religião que não tem nada a ver com o que Deus instituiu.
Deus tinha dado uma ordem e a forma como eles deveriam fazer as coisas. E eles nem entenderam que tudo aquilo que Deus havia ordenado tinha uma aplicação muito mais profunda, que tinha a ver com o coração. Por isso o Senhor Jesus mostrou a aplicação correta da lei. Não matarás, mas eu digo, se você no coração já intentou o mal, já pensou o mal. Então, ele mostrou que a aplicação de toda a lei do Senhor, ela começa no coração. Tanto que Jesus disse bem claramente que o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. E o segundo mandamento, amarás o próximo como a ti mesmo. Eles que resumem toda a Escritura, toda. Toda a lei e o profeta se resumem nisso. Então, tudo que Deus quer de nós começa com o coração. E o Senhor Jesus, no capítulo 12 de Mateus, quando ele está falando contra a sua geração. Por quê? Porque eram sempre coisas aparentes, né? Eles queriam um sinal. Que sinal eles queriam? Eles queriam um milagre grandioso, eles queriam que Jesus fizesse coisas aparentes. E ainda mais eles que estavam presenciando curas, a multiplicação de pães, eles queriam mais, e mais, e mais, e mais. Era sempre uma religião da aparência. E Jesus que está condenando essa prática, essa religiosidade meramente aparente, ele chega a dizer assim, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. E o negócio não estava bom mesmo. Observe que Jesus está dizendo que aquela geração, a geração dele, ia ser condenada ao inferno, porque apesar de ser uma geração religiosa, nós temos, como nós já falamos, os fariseus, os escribas, doutores da lei, os saduceus, os sacerdotes. Nós temos uma série de religiosos. E as pessoas estão, em certa medida, preocupadas com isso. Quando Jesus encontra uma samaritana lá no poço, em João capítulo 4, a primeira pergunta que ela faz, quando vê que Jesus é um profeta, é perguntar. A primeira pergunta é, onde é o lugar certo de adorar? Então, eles estão interessados. É lá em Jerusalém? É nesse monte? Então veja que é uma geração religiosa. Mas Jesus chega a dizer, vocês vão ao inferno. Por quê? Eles não entenderam que tudo que Deus quer começa aqui no coração. Não tem como ser diferente. É aqui que as pessoas matam, é aqui que as pessoas enganam, é aqui que as pessoas elas fingem, e assim por diante. Então tudo é aqui. E Jesus diz, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então, observe que eles estavam preocupados com coisas aparentes e o Senhor Jesus não. Porque eles poderiam dizer assim, mas cadê a pessoa maior? Né? Jesus viu de uma forma tão simples. O maior homem de toda a terra, ele viveu uma vida totalmente simples. Jesus não aderiu a nenhum cargo político, nenhum cargo religioso. Jesus não andou com os grandes, não andou com os poderosos. Jesus não se envolveu com nada disso. Jesus não viveu uma vida aparentemente luxuosa, nada. Suas roupas eram simples, seus hábitos eram comuns. Você pense, o Filho de Deus vem e tem esse tipo de comportamento, tem esse tipo de vida, e ele, vamos dizer, é o adorador do Pai por excelência. Né? Ele veio e adorou ao Pai, glorificou ao Pai. Ninguém pode dizer que adorou melhor que Jesus. Jesus, ele, quando estava sendo tentado por Satanás, ele deixou bem claro, está escrito, ao seu teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, Jesus glorificou o Pai. E ele mesmo, na oração sacerdotal 17, ele diz que o Filho glorifica o Pai e o Pai glorifica o Filho. Então, o Senhor Jesus foi quem melhor prestou um culto, né, ao Pai. Foi ele quem foi um modelo nas suas orações. Inclusive, veremos, com a graça do Senhor amanhã, a oração do Pai Nosso. Então, o Senhor Jesus foi um modelo de como deveria ser uma pessoa dentro da vida que Deus quer como uma religião. A vida como uma religião. Isso é importante. Não é a religião
e a minha vida secular. É a vida como uma religião. Ou seja, tudo é a parte da vida como uma religião. E o seu Jesus é um modelo. É um modelo. Ele é o modelo por excelência. Ninguém pode dizer que é outro modelo. E Jesus não foi líder religioso. Jesus não se preocupou nem um pouquinho com as preocupações dos líderes religiosos. Não foi político. Jesus viveu com o povo, não se vestiu elegantemente, não se preocupou com a aparência, não foi atrás de status, não fez nada, não fez as coisas para aparecer. Até se escondia, né? Ele até dizia assim, olha, não diga para ninguém. Ele fazia tudo de forma natural, ele servia pelo prazer de servir, para glorificar o Pai. Então, a forma como Jesus viveu deveria ser, deve ser, o modelo para a igreja de todas as gerações. Porque, inclusive, Jesus, ele trouxe de volta a igreja ao caminho, porque ela já estava perdida. Nossos dias não é diferente. A igreja se perdeu várias vezes. A igreja visível, ela tem um hábito de se perder. Aí você diz, mas por que a igreja visível tem um hábito de se perder? Por causa do pecado, ainda são pecadores. Então, os homens são ambiciosos, são vaidosos, são arrogantes, querem dominar sobre os outros, se acham legisladores. E, na época de Jesus, um dos grandes erros da religião é que ela legislou suas próprias leis. Mas Deus já tinha dado a lei. A lei dada pelo Senhor, que na época era todo o Antigo Testamento, é a palavra de Deus para a igreja dele. Então é suficiente. E eles criaram novas leis. Nos nossos dias não é diferente. Cada denominação achou pouco a Escritura e criou suas próprias leis. Seus próprios regimentos internos, suas próprias constituições, suas próprias leis. E elas são mais importantes do que a Escritura na prática. Na prática. Não na teoria. Na prática, sim. Na prática, se você tiver entre o mandamento de amar, o mandamento de falar com o irmão, o mandamento de perdoar, o mandamento de ser honesto, íntegro, de dar o direito, não roubar. Se você tiver esses mandamentos e tiver de outro lado um jeito legal de proceder, não tenha dúvida, quem vai perder é a Escritura. Sempre é assim. Sempre tem um jeito de justificar os pecados oficiais, né, padrões. Então, nós estamos perdidos como geração, não tem dúvida. A igreja se perdeu outra vez, perdeu na época da reforma, né? E a reforma foi um avivamento, uma volta da igreja à palavra de Deus. Ninguém pode negar isso mesmo, pode querer, mas não pode negar. Porque, inclusive, até mesmo depois, no Concílio de Trento, o catolicismo romano reconheceu vários erros, né? E, apesar de não ter assumido outros, mas reconheceu alguns deles. O principal erro protestado, que foi a vida de indulgência, né? Então, estava assim, no caminho errado, e eles mesmos terminaram posteriormente reconhecendo parte, pelo menos, dos erros. E nós precisamos, portanto, de tempo em tempo, trazer a igreja de volta. Aí você pode dizer assim, e o que a gente faz? Bíblia, 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 Bíblia. Porque é exatamente por falta da Bíblia que as pessoas erram. Elas sempre trocam a Bíblia por alguma coisa. Esse é um grande problema da história da igreja, como eu disse, desde o Antigo Testamento. Sempre que a Bíblia foi colocada de lado e substituída por outras tradições, leis e assim por uma série de novidades legisladas pelos homens, ou seja, a palavra de Deus é a lei. Lembre-se que Deus é o único legislador do universo. Deus é aquele que é o juiz, o legislador, o rei. Então, ele é quem diz como tem que ser. As leis naturais foram Deus, foi Deus que criou, né? Deus criou a lei e ela está estabelecida. Então Deus é o legislador. Quando os homens começam a inventar e começam a criar suas próprias leis, não dá outra coisa. Sempre dá problema. Sempre. Pode observar a história da igreja, a história humana. Sempre que o homem legisla, ele leva para o mau caminho. Ele sempre vai ferir a Escritura e foi uma das coisas que Jesus condenou. Então, quando nós estamos vendo Jesus falar aqui sobre a forma de dar esmola e oração, ele na verdade pegou dois exemplos para mostrar uma coisa. Minha gente, Deus nunca quis uma religião de aparência. Deus nunca quis uma religião que vocês estão preocupados com a forma apenas das coisas. E muitas das vezes até errada. Deus quer que vocês tenham um relacionamento com Ele que começa no coração. É básico. Qual é o grande primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração.
Não adianta ir ao templo de Jerusalém. Tem que amar a Deus de todo o coração. Não adianta oferecer sacrifício. Davi chegou a dizer, sacrifícios não queres. Do contrário, eu te daria. Se o problema fosse resolvido com sacrifício, eu teria dado, Senhor. O que o Senhor quer é um coração quebrantado. Salmo 51. Então, tudo tem que começar. Como é que a gente restaura a igreja em cada geração? A gente restaura a igreja em cada geração, mostrando para a geração que novamente ela está cheia de vaidade tola, cheia de preocupações bobas, cheia de leis e regras criadas por ela mesma. Não tem nada a ver com Bíblia. Por ela mesma. Ela criou as leis para quê? Para dominar, para matar uns e fazer a vontade de outros. É sempre assim. Então, Jesus está trazendo a igreja de volta. E como é que ele traz de volta? Minha gente, façam isso de coração. Façam de coração. Para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Se você não faz isso para a glória de Deus, se você não está vivendo um cristianismo para a glória do Senhor, se não é baseado simplesmente no fato de você ter que amar a Deus de todo o seu coração, piedade. A piedade começa no amor a Deus. Você ama a Deus e a sua vida ela segue, portanto, o padrão do amor a Deus. E amar a Deus leva à piedade. Por quê? Porque tudo que Deus quer de nós é bom. É o amor, é a justiça, é a bondade, é a misericórdia, é a santidade. Então é uma vida piedosa. Não é uma vida aparente. Lembre-se que Jesus não se vestiu como Salomão e era maior que Salomão. João Batista não tinha roupas finas. João Batista não tinha trajes elegantes. Mas foi o maior profeta. Jesus disse que foi o maior profeta de todos, porque teve a missão de preparar o caminho do próprio Filho de Deus. Ele viveu o período do Filho de Deus, fazendo a obra para preparar o povo para receber o Filho de Deus. Então Jesus mostra, o Pai sabe, vocês têm que amá-lo. E aí a oração, que nós não vamos ver agora, vamos ver amanhã com a graça Senhor, a oração dominical, ele diz que não vos assemelheis, pois, aos gentios, que acham que só repetir, resolveu. E a gente está vivendo uma religiosidade, como disse, muito semelhante a eles na época. Eram só formas, estrutura. Olha, faça as coisas da forma certa, da estrutura. A forma certa seria a estrutura. Seria seguir um padrão que foi estabelecido por um grupo. Então, faça isso e está tudo bem. O coração vazio, as pessoas matando umas às outras, destruindo, mentindo, enganando. Mas nada disso é importante. O importante é você seguir um padrão. Então, isso é a igreja outra vez se perdendo. Então, todas as vezes, ela precisa ser trazida de volta. Como disse, basta ler a história. Ela está sempre sendo trazida de volta. E como se traz de volta? Pela pregação. Vai ensinando Bíblia. E o que Deus quer? O vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Para pensar. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele conhece teu coração, Ele conhece a tua vida. Se você colocasse diante dele humildemente, colocando a vida diante dele humildemente, sabendo que ele já sabia. Só que você está fazendo é preservando um relacionamento de adoração. Você está glorificando o nome dele, porque você está pedindo e mostrando que depende dele, que ele é um Deus de bondade, que a sua vida é um instrumento para a manifestação da glória dele. Como Jesus, que quando ressuscitou Lázaro, disse, Pai, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu digo isso para que sirva de testemunho. Então, ele ora para glorificar o Pai, para manifestar, então, a obra que ele veio fazer. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos sempre trazer de volta a vida religiosa, a vida da igreja, para uma vida íntima com Deus. Uma vida em que a igreja seja realmente verdadeira, sincera, humilde, piedosa, em que tudo que ela faça por amor ao Senhor. Você tem que fazer as coisas assim. Caso contrário, é só mais uma vez uma geração de formas, preocupada sempre com a aparência. Mas a essência que é fundamental, ninguém se preocupa. A essência que é o coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus acrescenta outro. Amarás uns aos outros como eu vos amei. Essa é a essência. Se isso já não tem valor nenhum, o resto, de que importa? Então,
o Senhor quer de nós que a igreja ande com Ele. E isso deve nos levar à Bíblia, porque ela é a única mesmo, única regra de fé e prática. Caso contrário, viveremos apenas uma religiosidade hipócrita e aparente. E o Senhor não está nem um pouquinho interessado nisso. Então, vamos orar e cuidar para que a igreja volte aos caminhos do Senhor, que é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado por tua palavra, que é o teu poder para a salvação, que é a nossa única regra de fé e prática, que nos conduz a Cristo e em Cristo nos conduz à vida eterna. Que o Senhor receba a nossa oração e nos ajude a sermos fiéis à tua palavra, para levarmos de volta a tua igreja de nossa geração a Cristo e somente a Cristo, para a tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.